Eu vou aí e vou quebrar tudo. Eu vou tirar o que eu fiz. Todo o serviço que eu fiz, eu vou quebrar. Se tu não me pagar até tal data. A gente tem que ser um pouco maluco. O que fazer se um cliente não paga? Vou falar para vocês o que aconteceu comigo em dezembro. Tá? Eu fiquei quase meio ano sem receber uma nota fiscal de 2 serviços, na verdade, de uma rede muito grande, que tem em todo o Brasil. Ela tem negócio, inclusive ela está listada na Bolsa de Valores, tá? E eu tive que ameaçar fazer, retirar tudo que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês agora e vou falar o porquê que eu decidi fazer isso, certo? Vocês vão acompanhando a história aqui. Decidi fazer esse vídeo porque o meu aluno hoje mandou um áudio para mim, Ezequias, eu fiz um serviço para uma empresa, ele é do Paraná, e essa empresa não pagou, emitiu nota fiscal e faz 2 meses que a empresa não paga. O que eu faço? Foi isso que ele falou, o que eu faço? No final eu falo para vocês como é que a gente consegue, da maneira que eu conheço, né? Como é que a gente consegue se blindar um pouco disso, tá? Vamos lá, minha história é o seguinte. Eu fui contratado pelo setor de manutenção de uma empresa para fazer um serviço. O serviço foi executado dia 22 de julho. Ó, o serviço está passando na tela aí, dá uma olhada aí. Ó. Esse vidro que está deslocado, o carro da cliente encostou no vidro, né? Não tinha o gelo baiano, que a gente chama ali, para o carro segurar a roda, né? Então ele acabou descendo e encostou no vidro. E nós arrumamos, esse foi o primeiro serviço. Arrumamos o primeiro serviço, foi emergencial, nós cobramos R$ 1.470. Depois no mesmo dia, na verdade, a gente já foi contratado para fazer esse outro serviço aí. Olha, dá uma olhada aqui. A porta automática, ela, em um determinado momento, ela enrolou, né? E ela passou do ponto ali, passou do fim de curso dela, e ela acabou puxando, quebrando o drywall e acabou quebrando também o forro. Então eu fui contratado para fazer esse trabalho. Esse trabalho deu mais ou menos R$ 5.100. Tá? Vocês estão vendo aí também que fiz o trabalho, finalizei o trabalho. A emissão dessa, veja bem, 22 de julho. A emissão dessa nota era para acontecer dia 5 de setembro. 5 de setembro. O que aconteceu? Mandei até o dia 25, era o relatório, mandei o relatório até o dia 25, e era em agosto, era para ter emitido em agosto, era 5 de agosto, era para ter emitido, na verdade, e a pessoa que me contratou, ela falou assim, Ezequias, desculpa, mas tu vai ter que emitir só em setembro, porque eu esqueci de passar o relatório do teu serviço lá para dentro da manutenção. Mas eu vou falar para vocês o que acontece, tá? Essa empresa é de Bolsa de Valores. O que o setor de manutenção, o setor de compras, cada vez mais que vai aparecendo gasto desses setores, né, vai inflando de gasto, muita manutenção nas lojas, alguém vai ter que esperar um pouco. Né? E quem espera um pouco? Espera um pouco o prestador de serviço, o motoboy, né? E é isso que aconteceu. Então, muitas vezes, né, que eu já trabalhei para essa empresa, acontecia esse tipo de problema, ok? Então, eles jogavam sempre para uma próxima data para a emissão da nota. E me foi liberado para fazer essa emissão na primeira semana de setembro. Emiti as 2 notas fiscais. Quando deu 15 de outubro, emiti, mandei para ele, né, no e-mail e tudo. Quando foi 15 de outubro, senti falta do pagamento. Eu digo, peraí, falta do pagamento, né? A gente estava conversando aqui, peraí, não caiu as notas. E eu fui lá com mandei um e-mail no financeiro perguntando o que houve, e segundo a abençoada do financeiro, dizia que você não mandou a nota o mês passado. Não, eu mandei a nota. Então, chamei o cara que me contratou, mostrei, olha só, a fulana falou que eu não mandei a nota, mas a nota está aqui. Eu mandei para você, você confirmou o recebimento. Então eu preciso receber. Isso em outubro, 15 de outubro. Vai e vem, olha só a história. Vai e vem, Ezequias, a tua nota, ela está aqui, mas ela está com a descrição errada. Você vai ter que fazer novamente a descrição. Fui lá e a gente faz uma alteração na nota. Fiz a alteração na nota, né? Para não pagar imposto, alteramos a nota, conseguimos fazer isso. Isso já era dia 20 de outubro. Alteramos a nota e mesmo assim pedi para ela, digo, olha, alteramos a nota, já era 20 de outubro, então eu espero que até novembro essa nota seja paga. Bom, não me passaram nada de informação, esperei nas primeiras semanas de novembro para ver se essa nota cairia na minha conta, e não caiu. Foi o mês todo de novembro, aquela enrolaçada, porque eu não sei de nota, o outro também não sabia de nota. Aconteceu que chegou dia 1º de dezembro, eu decidi, decidi fazer o que eu não
eu não vou falar para vocês fazerem o mesmo aqui, mas eu acho que precisa, sim, de um determinado momento, nós virarmos um pouco trogloditas, né, e tentar resolver esse assunto desta maneira. Tanto com pessoa física quanto com pessoa jurídica. E fazer de uma forma que esse pessoal que contrata a gente, que depende do nosso trabalho, né, cara, bom, enfim. Novembro mandei mensagem para todo mundo, Ninguém me respondeu. 1º de dezembro eu estipulei uma data. Mandei mensagens, e-mails, esperando, passou a primeira semana de dezembro e eu estipulei uma data que era dia 19 de dezembro. 19 de dezembro, foi isso mesmo. Falei, olha, se até o dia 19 de dezembro não cair a minha nota, eu volto lá, eu retorno lá e eu quebro o que eu fiz. Eu falei literalmente isso aí. Se não cair a minha nota, eu quebro o serviço que eu fiz. Eu vou quebrar tudo o que eu fiz. Inclusive, aí eu falei também, né? O vidro eu arrumei, né, de uma maneira que... Mas eu vou quebrar o vidro também. Vamos analisar um pouco aqui. Quase 6 meses sem receber. Um valor que vai dar 6 mil reais e um pouquinho, para uma empresa grande desse porte, não era para acontecer. Por quê, pessoal? Eu aqui na minha cidade, eu sempre sou o cara que mato no peito os emergenciais. Então, eu trabalho para a Shopee, trabalho para o Mercado Livre, trabalho para outras empresas, distribuidoras de empresas grandes, né, farmácias, e quando acontece algum emergencial à noite, aqui eu mato no peito e falo, não, deixa comigo que eu resolvo. Então, porta que não fecha, porta automática que não fecha, porta que descarrilha, porta que cai, já ficamos em lojas aqui na minha cidade, até 2 horas da manhã, dentro da loja, arrumando porta. Então, eu me considero, sim, um cara profissional e que eu entrego para o cliente aquilo que eu acho que, quando a gente cobra o serviço que cobra, quando a gente cobra o valor que cobra, quando a gente é posicionado, a gente pode cobrar sim. Tá? Então, o meu serviço e tudo que eu dou para o meu cliente, tudo que eu passo para ele, de segurança inclusive, se acontecer alguma coisa, pode deixar que o Ezequias ele vai resolver. Então, essa segurança eu passo para o meu cliente. E aconteceu que eu falei, olha, até o dia 19 de novembro, se não vier o meu dinheiro, eu volto lá e quebro tudo. Mandei e-mail para todo mundo, pessoal, mandei e-mail para todo mundo. Inclusive falei pro gerente, o fulano, seguinte, aconteceu isso, isso e isso. Tu acompanhou todo o trabalho, o meu trabalho. Tu sabe que eu sou um cara que quando acontece alguma coisa, eu vou aí, emergencialmente, resolvo para ti, tá? Então eu não quero que tu se meta, tá? Porque se tu se meter, vai dar polícia, e dando polícia, a gente vai, né, aumentar muito mais essa exposição de vocês. Eu só quero o meu dinheiro. Falei para ele assim, e ele falou assim, que está na tua razão, realmente, olha só, realmente a empresa, ele falou da empresa lá, né, que os prestadores reclamam, né, tudo bem. Falou da empresa, né, que, enfim, eu vou simplificar para vocês, a empresa é muito grande, ela quer, muitas vezes ela deixa a manutenção, ela deixa o setor de manutenção enforcado, sem dinheiro, não, peraí, não gasta mais porque hoje a gente não pode. E a gente passa nessas lojas aí, as lojas todas feias, né, redes de farmácia, loja feia, toda apagada por fora, com goteira, infiltração, né? Por quê? Porque o setor de manutenção, ele não pode gastar. É o setor que eles seguram, né, aquele gasto ali. Então aconteceu que eu tive que acordar um pouco o meu troglodita aqui dentro, aqui, e falar, cara, peraí, se não pagar, eu vou voltar, eu vou quebrar tudo. Isso era numa sexta-feira, eu falei que sexta-feira iria, né? E aconteceu que um dia antes pagaram. Um dia antes, 8 horas da manhã, o dinheiro estava na minha conta, sem eu precisar de emitir uma nova nota fiscal, certo? Mas eu quero ter para você o seguinte, acontece, tá? Esse serviço foi uma exceção, tá? Eu trabalho para um monte de outras empresas grandes, com filiais, com franquias, e não aconteceu ainda, né? Na verdade aconteceu com um prestador de serviço que me contrata. Prestador de serviço que me contrata de outra cidade para fazer serviço aqui para eles, né? Aí aconteceu sim, inclusive, e quando acontece isso eu falo também, olha cara, se não me pagar, a gente acertou tal coisa, se não me pagar, eu vou chegar lá na loja, em nome da tua empresa, e vou falar que eu vou retirar o meu trabalho de lá. Vou falar para gerente o que aconteceu. Porque assim, pessoal, eu acho assim, ó, se tem um acordo, se eu sou um cara profissional, eu sou um cara que entrega qualidade e garantia, e eu tenho um acordo com quem me contrata, cara, é aquilo e pronto. Se o cara falar assim, não me pagaram, desculpa, eu não vou te passar o dinheiro porque não pagaram, né? Aconteceu comigo. Eu digo, cara, é o seguinte, quando pegava obra maior, muitas vezes o meu cliente não pagava, mas se eu tivesse que vender um carro para pagar os meus funcionários, eu pagaria e pronto. Eu venderia o carro e pagaria. E não ficaria procrastinando, isso fica feio. Eu falei, cara, eu sou a ponta da lança tua aqui. Se eu sou um cara bom para ti aqui embaixo e eu resolvo, por que tu vai me queimar? Então me paga, né? Então aconteceu isso. Então muito cuidado, né, quando o pessoal te contrata de longe e
e não paga, né, para fazer serviço em outras lojas, um subcontratante. Agora, o que acontece? Como é que a gente... Primeira coisa, isso tem que acontecer. Se acontecer com você, se você foi, fez o serviço, tá? Inclusive se aconteceu, manda pra mim aqui, vai no meu Instagram, eu quero mandar um vídeo pra ti do que eu fiz aqui na minha cidade, o cliente não pagou, eu quebrei tudo mesmo. É isso. Porque eu acho uma pouca vergonha o cliente não pagar aquilo que foi acordado. O acordo que foi firmado. Tá certo? Agora, como é que a gente vai fazer isso? Por exemplo, essa empresa que eu fiz, eu não pego mais serviço dela, mesmo se tiver, né, acontecendo alguma coisa, executiva emergencial, eu digo, cara, me paga na hora que eu faço serviço. Me paga no caixa ali, eu faço serviço. Né? Como é que a gente faz? Por que as empresas grandes elas não aceitam boletos? Para você que é prestador de serviço. Ela geralmente aceita nota fiscal, para pagar via depósito ou via Pix. Por esse motivo. Para aquele boleto não ficar ali rodando juro, né, rolando juros. Por isso que ela não paga, ela não aceita. Né? Então uma maneira de você se proteger é emitindo nota fiscal, é emitindo boleto, nota fiscal e boleto. Para que a empresa chegue na data, ela te pague. Esse é um ponto. Tá? Outra coisa, pessoal, você estipular também ali no orçamento uma data. Por exemplo, eu tenho empresas que trabalham, que me pagam há 45 dias, 28, 15 dias, né? Mas, por exemplo, essa de 45 dias, eu já coloco no meu orçamento, olha, pagamento no máximo a 28 dias e pronto. Então, mas é 45 dias. Não é 45, é 28, estava escrito no orçamento, foi isso. Então, a gente tem que se blindar aos poucos, né? E também estipular alguns limites para que esses clientes não venham a querer subir na nossa cacunda. Eu falo assim, né? Muitas vezes a gente faz um serviço de 10 mil reais, gasta 3, 4 mil reais, e esse 3, 4 mil reais para emitir a nota daqui a 30 dias. Quer dizer, cara, eu estou emprestando 3 mil reais para uma empresa milionária, bilionária muitas vezes. Eu estou emprestando 3 mil reais para uma empresa bilionária. E sem um lucro. E muitas vezes ela demora para pagar. Tá? Então, tomem cuidado. Né? Não são todas as empresas que vocês podem confiar. E também não desconfiem de todas as empresas, né? Isso é muito importante. Como eu falei, esta foi uma empresa que me deu problema. Todas as outras que eu trabalho não estou tendo problema. Eu trabalho há muito tempo. Tem empresas que eu trabalho já há 10 anos aqui. Não tenho problema, não tive problema. Atrasou um pouquinho aqui ali, mas nada, né, de 6 meses, tá? Mas quando você emite boleto para uma empresa, você está um pouco querendo não blindado, né? E sempre deixa muito claro para quando você for contratado, fala, olha só, presta atenção. Eu sou o cara que está te dando uma tranquilidade aí atrás do computador. Eu sou o cara que resolve para ti os problemas. Tá? Então, pelo amor de Deus, bota o meu pagamento certo. Né? Tem muita gente que eu tinha um amigo que falava assim, pô, cara, eu sou um cara pequeno aqui. Se o cara não me pagar, eu tô morto. Eu tenho que pagar minhas contas. Né? Então, conversem com o comprador, conversa com o cara que te contrata e seja sincero. Olha só, eu preciso desse dinheiro. Eu faço para ti, eu sou o cara profissional, mas eu preciso desse dinheiro. Né? E mata no peito isso aí. Mas se tudo der errado e o dinheiro não vier, pessoal, cara, fala para esse abençoado, eu vou aí, vou quebrar tudo, eu vou tirar o que eu fiz. Todo o serviço que eu fiz, eu vou quebrar. Se tu não me pagar até tal data. A gente tem que ser um pouco maluco também para receber, senão acontece isso. Tá? Isso foi uma história que eu contei para vocês aqui, verídica, né? Mas eu não costumo fazer isso não, tá? Não costumo fazer isso, mas quando dá na telha, velho, eu faço e eu quero meu dinheiro.